de torcedor corintiano. E corintiano não é isso. Corintiano, ele não é uma camisa com cor diferente. O corintiano, ele não é dinheiro. A gente não torce por dinheiro. Se a gente quisesse torcer para dinheiro, a gente ia torcer pro Bradesco, que dá lucros fantásticos, né? Pro Itaú, pra Nasdaq, né? Para as empresas, pra Vale do Rio Doce. A gente torce pro Corinthians. A gente quer ver resultado em campo, mesmo que não ganhe, mas que lute até o final. Então isso eu percebo que tá perdendo um pouco a identidade. Então, às vezes, desanima muitos torcedores que deixa de ir. Agora, claro, quando chega jogos mais importantes, aí todo mundo briga para ter o ingresso, tudo, né? Mas eu acho que o Andrés tem que ter uma responsabilidade de preservar a história do clube. Não só o Andrés, como a diretoria dele, o Sr. Luiz Paulo Rosenberg, que é um gênio, tem várias criatividades. Só que eu acho que ele exagera um pouco nessas criatividade deles aí, que aí veio com roxo, aí veio com isso, com aquilo, agora com essa camisa vinho aí, que não tem nada a ver com o Corinthians. Você não gostou da camisa 3? Particularmente, a camisa, se for olhar assim, assim, até que não ficou feia, mas não tem nada a ver com o Corinthians. Não tem nada a ver. Quando a hora que o Corinthians entrou em campo com aquela camisa, parece que não tava vendo o Corinthians. Mesmo sendo por uma homenagem? Mesmo sendo por uma homenagem. Eu acho que existe muitos fatos marcantes na história do Corinthians ao longo dos 100 anos que caberia homenagens que justificassem mesmo, né? E preservando a tradição. Porque eu respeito muito a história do Corinthians. Porque o Corinthians ele foi fundado através do povo, né? Então foi o Miguel Bataglia, o Antônio Ambrósio, toda aquela turma, aquela classe trabalhadora que fundaram o Corinthians, né? Para reunir o pessoal para bater uma bola, e aquilo foi ganhando corpo, que era um time do povo, da classe trabalhadora, e foi ganhando corpo, e virou no que é hoje, né? Que, no entanto, na época, o Corinthians era até discriminado. Falava que era o time dos mulambos, era os fedidos, porque o pessoal trabalhava em fábrica, tudo. Era discriminado. Então, o que acontece? Como o Brasil, dos seus 500 anos aí, a maioria da classe, né, da classe, das pessoas que vivem no Brasil brasileiro são da classe trabalhadora, então se identificou mais com o Corinthians. Então, assim, então não pode, depois de 100 anos, entrar algum mandatário e vir com a ideia que é para arrecadar dinheiro, tudo, e querer mudar essa identificação. Pensar só na marca e esquecer a essência, né? Esquecer a essência, exatamente. Eu acho que, assim, meu ponto de vista, bilheteria, por exemplo. Bilheteria, eu acho que ela não tem que ser fator primário de arrecadação de um clube. Principalmente um clube de massa igual o Corinthians. Bilheteria ela tem que estar em 15º na escala de arrecadação. O exemplo maior foi no começo do ano, contra o Tolima. Eles deixaram 10 mil maloqueiros pro lado de fora, que só deu 28 mil pessoas no estado que tem a capacidade para 38 mil. Se tivesse mais 10 mil corintianos lá dentro, talvez o resultado seria outro. Só que não, eles priorizaram a arrecadação, falando, agora é hora de sangrar, vamos sangrar. Então são essas coisas que vai deixando a gente triste e preocupa, porque a periferia, a classe trabalhadora que o Corinthians nasceu do povo, ela vai acabando perdendo essa identificação. Porque o povo ele vai acabando ficar distanciado. Ele fala, poxa, eu não tenho acesso, então você não vai ter aquela identificação. Então é isso que eu até faço um pedido, se o Andrés, a diretoria, assistir esse programa, e o próximo presidente que vai entrar no ano que vem, né? Tem que ter um pouco mais de cuidado com isso, que tem uma responsabilidade, tem uma história, né, a seguir. E às vezes a parte da torcida protesta, não leva isso como uma crítica destrutiva ou só oposição por oposição, nada disso. É só o simples fato de preservar a história. Só que hoje o mundo tá tão mudado, né, que as pessoas se conformam que precisa do dinheiro, e não é assim, eu acho. Tá aí, falou bonito. De tico louco, mas maluco, muito crítico, é isso aí. Crítico no bom sentido, não pra querer... Pôr pra baixo, né? Pra colocar pra baixo, né? Eu acho que a saída do Alberto Dualib, o Dualib atrasou o Corinthians 40 anos, né? Então a administração do Andrés Sanches teve avanços. A gente tem que admitir que teve avanços, né? A gente não pode só criticar. Só que também, por um outro lado, ele está
como eu posso te dizer, ele tá criando uma marca que o Corinthians é só dinheiro. E isso daí, de certa forma, ele vai afastando muito. É a mesma coisa. Por exemplo, você vai sair para jantar com a família. Aí você tem lá um seu padrão de vida. Aí você passa na frente de um restaurante muito chique, muito chique. Às vezes o preço não é nem tão caro lá do cardápio. Mas às vezes você nem para pra ficar. Você vai falar, vou lá no outro que eu já conheço, tal, e lá me identifico mais. A estampa assusta. Assusta, porque tá criando um clube como se fosse um clube de rico, e não é. Não que o rico tá errado, pelo contrário. Eu acho que quem é rico, quem faz parte da elite no Brasil, é porque trabalhou, tem sua história também. Só que o rico no Brasil é minoria, e a maioria é pobre, é classe trabalhadora. Então essa classe não pode ser passada por cima por conta de arrecadação, por conta de dinheiro ou por conta de marketing. Então isso tem que ter muito cuidado. Então, eu só queria deixar esse manifesto aí e dizer pro Andrés que desejar boa sorte o término aí da gestão dele, e ele tem que pegar um pouco dessas ideias para poder manter e continuar com a história, né? Tem que ouvir a